Glória a Deus. Evangelho de Mateus capítulo 3, que a palavra de Deus traga luz, entendimento e revelação do caráter e da vontade de Deus para a nossa vida. Mateus capítulo 3. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Então os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão, iam até onde ele estava, e confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, ele disse: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam frutos dignos de arrependimento, e não pensem que podem dizer uns aos outros: temos por pai Abraão. Porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu batizo vocês com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos e limpará a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Por esse tempo, Jesus foi da Galiléia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim? Mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim me convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. E depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Glória a Deus. O Evangelho de Mateus ressalta Jesus como rei, e por isso Mateus vai enfatizar tanto o reino de Deus. E somente no Evangelho de Mateus aparece a expressão reino dos céus, que na nossa maneira de entender seria a mesma verdade. Reino de Deus e reino dos céus são duas expressões para falar do reino. Por isso nós percebemos que Mateus ele não entra em alguns pormenores da infância de Jesus. Ele vai direto no capítulo 3, após falar do nascimento de Jesus, dele como criança levado pelos pais até Nazaré. Mateus vem falando sobre o mensageiro do reino de Deus, João Batista. Na verdade, o nome dele é João. Versículo 1 do capítulo 3 de Mateus: apareceu João Batista. E alguns pensam que é um sobrenome, mas Batista significa aquele que batiza. E ele aparece como esse mensageiro do reino. Qual era a mensagem de João, irmãos? Veja comigo, a mensagem de João é muito clara, no versículo 2: arrependam-se. O reino de Deus, você só compreende o reino, só entra no reino e permanece no reino com arrependimento. Arrependimento não é só um sentimento de tristeza quando a gente faz algo errado. A palavra arrependimento significa mudança de mente, mudar a maneira de pensar acerca de Deus, da vida, da história, da realidade. Então o convite de João Batista pregando aqui, e lembre os irmãos, os outros evangelhos falam sobre o nascimento também de João Batista, filho de um sacerdote, que a esposa era estéril e Deus cura. Ele era primo de Jesus, a sua
a sua mãe, né, Ana, a Bíblia fala dela se encontrando, ou melhor, Isabel, né, a mãe dele, Isabel, se encontrando com Maria, e João Batista era cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe, e Deus o envia para preparar o caminho do Senhor. Por que isso, preparar o caminho? Porque a nação de Israel, eles aguardavam a vinda do Messias, mas eles estavam imaginando que o Messias seria do jeito que eles aguardavam, do jeito que eles queriam, do jeito que eles gostariam que fosse. Então eles esperavam, debaixo do Império Romano que dominava aquele momento, um governo déspota, opressor, eles esperavam que o Messias viesse como um novo rei, mas no sentido militar, político, de força humana. Então a mentalidade religiosa do tempo de Jesus estava totalmente equivocada, porque nós, irmãos, imaginamos muitas coisas acerca de Deus que são inverdades, que são enganosas. Deus não pensa como nós pensamos, Deus não vai fazer como nós queremos. Por isso João Batista veio para preparar, ou seja, para anunciar ao coração daquela geração como era o rei, como era o reino. Por isso a primeira palavra do reino de Deus é: se arrependam, porque está próximo o reino dos céus. Mude a maneira de pensar para que você compreenda o reino. Deixa Deus moldar a sua mente, abandone as suas próprias convicções religiosas, convicções emocionais, sua própria maneira de pensar, abandone a sua maneira cultural de imaginar Deus. Amado, o reino de Deus vem para nos ensinar como Deus é, quem Deus é, a vontade de Deus e os planos de Deus. Você quer experimentar a plenitude do reino de Deus na sua vida? Seja alguém que mude de pensamento, abandone a sua forma de pensar, abandone a forma de pensar desse mundo, da cultura imposta, inclusive da religião predominante. Nós precisamos pensar como o reino de Deus pensa, como a palavra de Deus nos instrui. E aí o texto diz, a primeira mensagem então deste mensageiro do reino é: arrependam-se. A palavra no grego arrependimento é metanoia, mude a sua forma de pensar. Só compreende Jesus quem está disposto a mudar a maneira de pensar. Só compreende a vontade de Deus quem está disposto a ter a mente renovada constantemente, como Romanos capítulo 12 diz: transformai-vos pela renovação da sua mente, para que vocês possam entender, compreender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. João Batista diz: o reino dos céus está próximo, porque Jesus estava próximo de se manifestar. E aí o versículo 3 diz: pois é a João que se refere o que foi dito pelo profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor e endireitem as suas veredas. Mateus está escrevendo para judeus, então ele sempre está lembrando aos judeus que o que estava acontecendo ali era cumprimento das profecias bíblicas. Ele fala do nascimento de Jesus, ele fala das profecias. Jesus nasce em Belém, Mateus deixa isso muito claro que foi uma profecia. E agora João Batista começa pregando, Mateus diz: olha, isso não aconteceu do nada, isso é um cumprimento profético. Irmãos, nós vivemos um tempo hoje próximo da volta de Jesus, e nós precisamos ler a Bíblia e perceber os sinais proféticos que estão acontecendo em nossa geração. Nós precisamos estar discernindo que nosso tempo é um tempo onde as profecias bíblicas acerca do fim estão se cumprindo. Quando você percebe que o que está acontecendo ao seu redor é revelação bíblica, você começa a se alinhar com o coração de Deus. Porque, amado, até para nos arrepender, nós precisamos da graça de Deus. É a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. E qual é a nossa motivação? Porque há pessoas que falam: eu quero me arrepender, eu quero abandonar os pecados. Mas às vezes a motivação dela é muito mais emocional, com medo de Deus. A nossa motivação em nos arrepender deve ser a libertação,
dos nossos pecados, a libertação da maneira de pensar enganosa e o alinhamento do nosso coração com o coração de Deus. Nós precisamos pedir ao Senhor, muda a minha maneira de pensar, me transforma, gera em mim arrependimento para que eu possa abandonar o pecado, abandonar aquilo que me aprisiona, as obras do inimigo, as coisas deste mundo, e que eu possa ter um coração alinhado, reconciliado com a tua vontade, com a tua presença, intimidade com Deus. Então, amado, o reino de Deus é Deus declarando: olha, eu sou o Rei dos Reis, e quem crê em mim, se arrepender e mudar o coração, o meu reino vai entrar e permanecer no seu coração. Porque o reino de Deus, ele é de dentro para fora, ele não está de invisível aparência. Jesus diz isso. Muitas pessoas: cadê o reino de Deus? O mundo tem tantas coisas ruins, enfermidades, tantos problemas, igrejas cometem erros que a gente se assusta. Onde está o reino de Deus? Jesus falou: o reino está dentro de vós. Então, quando você crê em Jesus, você se torna cidadão desse reino. E o que João Batista nos mostra aqui, de maneira bem detalhada, a partir do versículo 4, primeiro fala dessa simplicidade de João. Diz que ele usava uma roupa de pelos de camelo e de cinto de couro, muito parecido com Elias, o profeta. E a Bíblia tinha a profecia que viria Elias, e Jesus diz: olha, João Batista, ele é o Elias que deveria vir, porque ele veio no mesmo poder, na mesma identidade de Elias. Qual era a mensagem de Elias? Arrependimento, volta para Deus, cura familiar. João Batista pregava isso: arrependam-se, reconciliem-se. Então João Batista vem nessa mesma unção de Elias, que é a unção de restauração, de reconciliação. E ele, com muita simplicidade, se vestia assim, e ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Lá em Israel, hoje em dia, eles dizem que esse gafanhoto não é aquele inseto, mas seria um tipo de folha de uma árvore que tem lá. É uma possibilidade, mas o mais importante é que a gente percebe a simplicidade do profeta. Irmãos, uma coisa maravilhosa é você entender que para ser feliz, você não precisa ter muitas coisas, comer as melhores coisas. Para ser feliz, nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. E geralmente, amado, biblicamente falando, Jesus, o Espírito Santo, o Rei de Deus, geralmente vai nos conduzir à simplicidade e à pureza do Evangelho. Nós não precisamos ter, nós precisamos ser, nós precisamos estar com o Senhor, pertencer. E diz que ele pregava no deserto, um lugar ermo, e o texto diz que as pessoas iam até ele. Bom, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, cumprindo a palavra de Deus, Deus vai nos usar para alcançar as pessoas que ele quer, seja onde nós estivermos, com as nossas limitações. João Batista não era eloquente, a Bíblia diz que ele não fez nenhum milagre, mas o Senhor Jesus disse que entre os nascidos de mulher, ninguém era maior do que ele. Um ministério tremendo, e ele sabia que ele era esse profeta. Ele dizia: eu sou aquele, a voz do que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor. Ele sabia que ele estava falando, mas a voz era do Senhor, era a voz de Deus, era a mensagem de Deus. Ele sabia a mensagem que ele devia pregar e o lugar onde ele deveria estar. Isso é maravilhoso demais. O reino de Deus nos dá consciência de que onde nós estamos, nós podemos proclamar a palavra que Deus nos dá, independente das circunstâncias. E como o povo chegava até João Batista? Versículo 6: e confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Irmãos, o reino de Deus vai nos dar consciência do nosso pecado e nos levar à humildade de confessá-los. Arrependimento envolve confessar o pecado, reconhecer, abandonar o pecado e começar a viver uma vida diferente do que vivíamos antes e do que o mundo vive. E no versículo 7 diz que os fariseus e saduceus vieram ao seu batismo. E aí aparecem esses dois grupos de religiosos dos tempos de Jesus: os fariseus, que eram mais conservadores, e os saduceus, que eram mais liberais. Os fariseus, eles eram muito apegados à lei, e os saduceus, eles não criam no sobrenatural, nas coisas sobrenaturais, tinham dificuldade
de crer em anjos, em vida eterna, mas eram dois grupos religiosos dentro do judaísmo, e Jesus nos alertou dizendo: cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. O fermento é algo que influencia, contamina toda a massa, e o fermento dos fariseus, Jesus disse que é a hipocrisia, quando nós afirmamos ser algo, aparentamos algo, mas vivemos escondido totalmente diferente daquilo que a gente diz ser, de viver de aparência. Isso é farisaísmo. E os saduceus, qual é o fermento? A Bíblia não fala, mas a gente poderia comparar com a incredulidade, porque eles tinham dificuldade de crer no sobrenatural de Deus. Mas esses dois grupos chegaram até João Batista, e João Batista poderia ter tratado eles de uma certa forma com muito respeito e honra, porque eles eram religiosos, conheciam a palavra. Mas, amado, o reino de Deus, ele não é para agradar os homens. O reino de Deus não é para exaltar a glória dos homens, cultuar personalidades. O reino de Deus, ele não procura de alguma forma atrair os homens, dando a ele o que eles querem. O reino de Deus vai confrontar as nossas estruturas de orgulho. E olha a mensagem de João Batista quando viu esses homens, no versículo de número 7, raça de víboras, quem deu a entender a vocês que vocês podem fugir da ira que está por vir? Irmãos, pode parecer que João Batista estava com muita ira, com muito ódio, mas para se confrontar alguém debaixo da unção de Deus, precisa estar cheio de amor. João Batista tinha uma palavra de profundo amor, porque quando ele prega o reino, ele quer ver aquela pessoa livre, liberta, curada. Não é uma pessoa descontrolada, descompensada, que está exortando com raiva, mas é alguém que está cheio de amor, da unção de Deus, que quer ver aquelas pessoas libertas e salvas. Muitos fariseus e saduceus foram salvos. Então, quando João Batista diz raça de víboras, ele está dizendo o seguinte: a natureza de vocês é maligna. Raça de cobras. A natureza, existe uma natureza dentro de vocês que é maligna, e que a religião não liberta, e que o legalismo não liberta. Reconheça a sua natureza, é isso que ele está dizendo. Reconheça que há uma natureza pecaminosa em você. E ele não diz somente isso, ele diz: produzam frutos dignos de arrependimento. Mudem a maneira de viver, não viva de disfarces, de máscaras, mas deixa Deus mudar o coração de vocês, porque o reino de Deus não é de fachada. O reino de Deus transforma de dentro para fora. Deixa o Senhor mudar vocês, produzam frutos dignos de arrependimento. E o versículo 9: e não passem a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão. Não se esconda por trás de uma cultura religiosa, uma tradição religiosa. Nós somos do povo de Israel, e eles achavam que por isso eram salvos. João Batista está dizendo: se não se arrepender, vocês não vão entrar, não vão reconhecer e não vão permanecer no reino de Deus. O reino de Deus é Deus governando o nosso coração, é Deus governando nossas emoções, o nosso caráter sendo moldado pelo Senhor Jesus. E quando ele diz: quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Às vezes a gente acha que pode viver como a gente quer e que o juízo não vai vir sobre nós. Isso é um engano. O verdadeiro mensageiro do reino de Deus, ele vai anunciar a misericórdia de Deus e o juízo de Deus. Ele vai anunciar o amor de Deus e a ira de Deus. Ele vai anunciar Deus em sua plenitude, porque quando a glória de Deus nos enche, amado, nós vamos perceber os atributos de Deus em toda a sua dimensão. Ele é amor, mas ele é justo. Ele é misericordioso, mas ele se ira contra o pecado e contra o pecador também, que não se arrepende. A ira de Deus cairá. Então a mensagem do reino é: não se enganem, não vivam apenas de religião, se arrependam e deixem que o rei está chegando. Então se submetam ao rei, creiam no rei, e o rei vai transformar vocês. E como ele vai transformar? Que coisa maravilhosa, irmãos. Perceba no versículo 10, o machado está posto na raiz das árvores. Deus trata a raiz do nosso coração. Ele nos liberta do amor ao mundo, do amor ao pecado. A palavra vem na raiz do nosso coração. E ele diz: a árvore que não produz bom fruto é cortada, lançada no fogo. E aí João Batista nos dá uma mensagem tremenda acerca de Jesus. O que João Batista fala sobre Jesus?
Ele diz aí no versículo 11, eu batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu não sou digno de carregar as sandálias. Ele batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. O que João Batista está dizendo é, no reino de Deus, você não vai ser transformado pelo seu esforço, você vai ser transformado pela graça de Deus e pelo Espírito Santo que vai habitar em vocês. O reino de Deus não exclui o esforço, mas quem começa e quem nos sustenta até o fim é a graça de Deus, é o Espírito Santo. Ele está dizendo o seguinte, está vindo aí o rei e ele vai batizar vocês com o Espírito Santo. Ele vai dar a vocês a própria presença dele viva em vocês, que vai ensinar, que vai corrigir, que vai consolar, que vai exortar. O Espírito Santo faz tudo isso, mas ele diz, ele também batizará com fogo. E nesse contexto aqui, amado, o batismo com fogo, nesse texto, está falando do juízo. Então quem se arrepende é cheio do Espírito Santo. Quem não se arrepende, o texto diz, ele está caminhando para o dia do juízo, onde o fogo queimará, porque no versículo de número 12 diz, a pá ele tem em suas mãos, ele vai recolher o trigo para o celeiro, mas queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Os que não se arrependem estão destinados ao fogo eterno, ao inferno, à separação de Deus. O reino de Deus, amado, anuncia o juízo de Deus. E para concluir, do versículo 13 ao versículo 17, fala sobre o batismo de Jesus. O texto diz que Jesus foi se aproximando e João não queria batizá-lo. Quando João viu, ele reconheceu. Ele falou, não sou digno de fazer isso. Mas Jesus falou, não, mas você tem que fazer para se cumprir a justiça de Deus. Jesus, como homem, se submeteu à consagração quando ele nasceu, e tem muita gente hoje que não quer se submeter a nada, tão arrogante, e ele se submeteu ao batismo. E é interessante porque João Batista disse, eu não sou digno, eu não sou capaz de fazer isso. Amado, Deus, ele usa de maneira extraordinária aqueles que reconhecem que não são capazes, mas que se dispõem a ser usados por ele. Toda vez que você reconhece que você não é capaz de fazer algo, mas se dispõe a obedecer, Deus te usa. João Batista foi e batizou Jesus, e é maravilhoso o texto, porque diz o texto que depois que foi batizado, quando Jesus sai da água, os céus se abrem, o Espírito Santo desce sobre ele como pomba, não foi uma pomba, como forma de pomba, veio sobre ele, e ele ouviu a voz do Pai dizendo, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Amado, Jesus não tinha começado o ministério, Jesus não estava fazendo muitas coisas para o Pai o chamar assim, mas o Pai define a identidade de Jesus por quem Ele é. O Pai nos ama por quem nós somos, não pelo que a gente faz. Ele, antes de Jesus fazer as obras, Ele diz, é meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Que eu e você possamos ter a nossa identidade assim confirmada. Quando a gente se submete à humildade, Jesus vai se batizar como um ato de humilhação, de humildade, os céus vão se abrir sobre a nossa vida. Nós vamos reconhecer a nossa identidade vinda de Deus, e o Espírito Santo nos encherá. Pai amado, obrigado pela Tua palavra, e a nossa oração é que nós sejamos mensageiros do reino de Deus, mas sejamos assim a partir do reino em nós. Deus, nos encha cada dia mais do Espírito Santo, para que o Teu reino se manifeste em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor.